Olá pessoal, aqui é Luciana Inocêncio e hoje eu estou aqui para falar sobre depressão infantil. Muitos pais têm me procurado e perguntam como identificar a depressão em seus filhos e se é possível a criança ficar deprimida. A primeira é a mudança de hábito das crianças. Então a criança, ela começa a mudar os seus hábitos, começando pelo apetite, né? Então a criança, ela não come direito, nem as guloseimas que ela gosta, então já diminui o apetite. Com o sono, a criança começa a dormir pouco ou muito, depende do tipo de sintoma referente ao sono, como era o sono anterior da criança. Então, se é uma criança que já tinha dificuldade para dormir, ela passa a ter mais dificuldade ainda. Se é uma criança que já dormia, tinha um sono controlado, ela passa a dormir mais. Então, isso é importante. Na questão do sono, é importante também ficar atento aos pesadelos. Normalmente, a criança começa a ter muito pesadelo, né? Então, isso é algo, é um alerta. A outra questão é na continência urinária e fecal da criança. Normalmente, a criança que já está desfraldada, ela passa a fazer ou xixi na cama, ou acaba fazendo xixi na roupa. Então, essas são as mudanças no hábito da criança. É o primeiro passo para os pais começarem a identificar que algo não está bem na criança. O segundo passo são os comportamentos. A criança passa a ter comportamentos de tristeza, normalmente o olhinho da criança fica caidinho, passa a ficar muito irritada ou ter choro muito excessivos. Normalmente esses choros estão ligados a nada. Ela sente uma apatia, então ela já não brinca mais com os brinquedos que ela gostava, ela começa a ter o isolamento, procurar sempre ficar sozinha ou muito próxima aos pais. Então um dos sintomas principais é o medo. A criança passa a ter medo de ficar sem os pais. Então ela já não fica mais sozinha. Por exemplo, se ela vai na casa dos avós, antes ficava sozinha na casa dos avós, sem os pais, ela passa a não querer mais ficar, né? Outro ponto importante é a questão do sentimento de inferioridade. A criança se sente inferior às outras crianças, então ela já não brinca com as outras crianças. Esses são pontos principais do psicológico da criança no comportamento dela. Então ela passa a ter um comportamento diferente do que ela tinha, da rotina dela. O terceiro passo é a vida escolar. A criança passa a ter algumas dificuldades em relação à escola, né? Normalmente na escola, ela que já estava acostumada, habituada a ir para a escola, ficar na escola, ela passa a não querer ficar mais sozinha na escola. E o rendimento de aprendizagem, o rendimento na concentração, na memória, na atenção, começa a ficar bem prejudicado. Então são 3 passos importantes. Primeiro, a mudança nos hábitos da criança. Segundo, no comportamento. E terceiro, na vida escolar. Então é importante os pais estarem atentos sobre esses 3 sintomas, para que eles consigam identificar a depressão infantil. As causas que levam uma criança a deprimir são várias. Vários fatores levam essa depressão. Então, decorrente do que acontece na vida dessa criança, assim como morte dos pais ou morte de entes queridos, como os avós, que a criança estava muito acostumada, discussões familiares. Hoje é muito comum os pais pegarem a criança na escola e dentro do carro, conversando. Normalmente se discute sobre assuntos que não necessariamente uma criança deva ouvir, né? Então é muito importante os pais estarem atentos ao que conversam na frente da criança. Assim como situações traumáticas, em que a criança vem sofrendo algum trauma ou sofreu. Quando se inicia a vida escolar, essa escolha é feita pelos pais. Porém, à medida que a criança vai crescendo, vai evoluindo nessa escola, é importante os pais estarem atentos se essa escola é a escola que o seu filho está adaptado. Porque normalmente essa mudança de escola pode ocasionar uma tristeza na criança,
uma depressão, que é isso que nós estamos conversando, porque a criança já tinha os seus amiguinhos, já estava habituada naquela escola. Então é importante essa mudança de escola ser algo feito com muita delicadeza, levando em consideração até mesmo o período. Tem crianças que rende mais de manhã, tem criança que rende mais à tarde. Então essa transição de horário é importante os pais estarem atentos ao fazer isso e ficar observando se essa criança, como que ela vai reagir a essa mudança. A outra questão na depressão está muito ligada à separação dos pais. Normalmente os pais se separam e isso afeta a criança de alguma maneira. Então, na questão da separação, é importante que isso seja feito de uma forma muito tranquila, para que essa criança não tenha tantos danos assim. Identificando os sintomas, o segundo passo é a ida ao pediatra. Normalmente a criança, desde que nasce, tem o seu pediatra, o seu acompanhamento. Então é importante os pais listarem os comportamentos que estão alterados, as mudanças de hábitos e conversarem com o pediatra da criança. Por quê? Porque vai ser através do pediatra que ele vai fazer uma solicitação de avaliação psicológica para nós, psicólogos. Chegando na avaliação psicológica, iremos observar os 3 graus da depressão. A depressão, de um modo geral, ela tem 3 graus. Primeiro, leve, segundo, moderado e o terceiro, grave. É através desses 3 graus que iremos observar e analisar o melhor tratamento para aquela criança. O tratamento psicológico, ele se dá através da ludoterapia. É uma terapia infantil que nós trabalhamos com o brinquedo. Então, trabalhamos muito o brincar, a vida dela através dos desenhos. Isso é muito importante para a criança. Então, a terapia em si ajuda muito a criança a sair desse estado deprimido. Em alguns casos mais graves, muitas vezes solicitamos a ajuda de um psiquiatra infantil para ter o uso do medicamento e fazemos uma terapia associada com a terapia semanalmente com a psicóloga e o acompanhamento com o médico psiquiatra infantil. Lembrando, pessoal, que é importante, como estamos tratando de criança, que tanto o psiquiatra como a psicóloga sejam profissionais infantis, que trabalham com o infantil. Como já dizia o Freud, um psicanalista de criança sempre será de um adulto. Agora, um de adulto nem sempre será de uma criança, né? Por todas as questões complexas que envolvem a criança. Decorrente de toda essa conversa que tivemos sobre a depressão infantil, o importante é identificar os sintomas, o segundo é o tratamento, o terceiro é que causa levou essa criança a se deprimir e agora nós iremos falar como que você lida com essa criança que está com depressão. É importante os pais levarem essa criança para brincar em outros lugares, não necessariamente só em casa. Levar para brincar no parque, algo que tenha outras crianças, que tenham animais, passar um final de semana em algum lugar diferente, isso ajuda muito a criança. Respeitar os sentimentos daquela criança, porque ela está sofrendo, ela pode não conseguir falar como nós adultos, mas ela vai expressar de alguma maneira. Normalmente ela expressa nos brinquedos, nas brincadeiras, ou seja, na ausência disso. Então é importante os pais levarem essa criança para fazer coisas diferentes. A outra forma de lidar com a depressão infantil é sempre estar com a criança, né? Procurar dar mais atenção, mais carinho, ser mais afetuoso. Isso é muito importante. Para a depressão, um dos melhores remédios é o carinho, é o afeto. Os pais têm que estar olhando para essa criança, ver o que está de errado nessa criança, o que está fazendo essa criança sofrer. Isso é muito importante. É olhar para o seu filho e ver que algo pode ser melhor do que está sendo. Obrigada, pessoal. Espero ter ajudado vocês a identificar a depressão infantil. Espero que vocês comentem no nosso canal, nos tragam muitas perguntas, tirem dúvidas e também pelo nosso e-mail. Um beijo e até a próxima.